Fala galera, como vão vocês, belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. A gente segue na nossa maratona aí de aulas de língua portuguesa, falando hoje de modos verbais na nossa aula de número 19, belezinha? Pessoal, antes de nós partirmos para o conteúdo, tem algumas considerações preliminares. Caso você ache que eu esteja falando devagar demais, coloque esse vídeo aí na velocidade 2. Resolveremos 10 questões hoje, então... Além do conteúdo aqui, que a gente vai dar uma passada rápida, resolveremos essas 10 questões, vale pegar uma aguinha, beleza? Papel e caneta, um café. E desde já eu quero pedir a você que se inscreva e clique em gostei aí para valorizar o nosso trabalho. Tamo junto e bora pro jogo, pessoal. Não tem muito segredo aqui não, tá? Vamos falar de modos verbais. Pessoal, para que você tenha uma abordagem mais completa e a abordagem de gente que tem formação na área, experts na área, eu recomendo que você vá lá, baixe esse documento, o link para que você acesse esse documento que eu estou apresentando aqui para você, tá na descrição. Baixa o documento, clica, vai lá e assiste a aula da professora Letícia e do professor Noslen, parte 1 e 2 de verbos, tá? São meio que uns pré-requisitos para essa aula aí, mas caso você não assista, você vai conseguir navegar aqui também. Então bora lá. Pessoal, os verbos expressam ação, estado ou fenômeno da natureza, isso é sabido aí, é bastante repetido até. E quanto aos modos verbais, há três, tudo bem? O modo indicativo expressa certeza, o subjuntivo possibilidade e o imperativo vai expressar ordem, belezinha? Então vamos lá falar um pouco sobre o indicativo. Expressa certeza de acontecimento e os tempos verbais do indicativo são presente, tá? Pessoal, e sempre que, lembrando que todos esses tempos verbais, eles estão dentro da classificação do indicativo. Então ele pode muito bem vir na sua questão da seguinte forma: presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo. E aí segue, tá? Mas o presente vai indicar ações presentes, ações que estão ocorrendo no momento ou que normalmente ocorrem, rotina, por exemplo. Eu vou à academia todos os dias, ou eu treino todos os dias, tá? Vai falar de rotina aí no caso. Um exemplo, tudo bem? Eu estudo todos os dias, pretérito perfeito, ação que ocorreu no passado. E pessoal, ação que ocorreu e terminou, vale tomar nota disso, tá? E terminou no passado. Terminou no passado. Daniela estudou para a prova. Pretérito imperfeito. Acontecia e não acontece mais, evidentemente, caso não seria passado, certo? E acontecia de forma habitual, contínua, tá? Nós estudávamos juntos, nos encontrávamos todas as tardes, tudo bem? Podemos ter esse outro exemplo aqui, eu puxo o pincel de formatação e lanço a mesma formatação. Então tá, nós temos dois exemplos aí de pretérito imperfeito, lembrando que pretérito imperfeito não se trata de uma ação acabada como perfeito, tá? Inclusive, vale associar, uma boa associação, o perfeito com a ação acabada e o imperfeito com a ação inacabada, ou ação contínua. Belezinha? Então, pessoal, falando agora do pretérito mais que perfeito, é o passado do passado, é um passado que ocorre antes de um outro ponto no passado. Então, por exemplo, nós temos um evento no passado aqui, que é um sujeito chegou, tá? Alguém chegou, e antes que ele chegasse, eu já tinha estudado. Vai vendo. Então, um passado anterior ao passado referido. Interessante, não? Belezinha. E outra forma de a gente expressar esse passado mais que perfeito é por meio de uma locução verbal. Pessoal, a forma usual era essa aqui, ó. Estudara, tá? Eu já estudara o suficiente quando ele chegou. Mas isso aí tem caído em desuso, o pessoal tem abandonado, tudo bem, esse estilo de flexão e optado pela locução verbal com o verbo auxiliar aí ter, tá? Eu já tinha estudado, fica uma construção perfeita também, problema algum. Futuro do presente. Expressam ações a serem realizadas no tempo vindouro. Passaremos em um bom concurso. Então isso aí, galera, pela fé, pelos olhos da fé, a gente declara isso e estuda com esse ânimo de que passaremos em um bom concurso e isso vai acontecer em um futuro próximo. Quem concorda, deixa like aí. Maravilha. Beleza, galera. O que mais que nós temos? Futuro do pretérito. Futuro que pensávamos no passado. Então, por exemplo, eu me casaria, foi até eu vi esse exemplo. Eu me casaria com ela, com ele, caso não tivesse morrido. Eu me casaria com ele, caso ele não tivesse morrido na guerra. Caso ele não tivesse morrido na guerra. Ou seja, pessoal, a noiva do defunto
ela está falando de algo, o sujeito morreu na guerra, tudo bem? Ou seja, ela está falando do futuro do passado, tudo bem? Daí futuro do pretérito. Permita-me só grifar aqui, me casaria, tá? Me casaria. Inclusive, essa terminação ia é um indicador do futuro do pretérito. Trouxe um outro exemplo aqui. Eu me casaria com ele caso ele não tivesse morrido na guerra. Belezinha? Pessoal, lembrando que o tempo indicativo ele expressa certeza, tá? Tempo indicativo expressa certeza. A gente vai matar muitas questões só a partir desse rótulo, só a partir do conhecimento de que indicativo expressa certeza. Vamos para o subjuntivo. Se o indicativo expressa certeza, o subjuntivo vai expressar o que, pessoal? Possibilidades, tá? Hipóteses, tudo bem? Então vejamos. O tempo subjuntivo, nós temos essas palavras associadas, tá? Que nos auxiliam a fazer a conjugação. Por exemplo, que eu estude, que tu estudes, que você estude, que ele estude, tá? Aí segue. E o caso e o se vão ajudar a gente na construção dessa ideia de hipótese, tudo bem? E o quando vai nos ajudar, sobretudo, quando estivermos falando do futuro do subjuntivo. Então, quando eles estudarem, terão melhores resultados. Se eles estudarem mais, terão melhores notas, etc. Então, o que, o caso, ou se e o quando, eles nos auxiliam, são articuladores aí do tempo verbal, do subjuntivo. Então, quando nós virmos essas partículas no texto, já é interessante a gente associar, tá? Ter uma suspeita ali de que pode ser o modo subjuntivo. Belezinha? E quais são os tempos verbais, galera, do tempo subjuntivo? O presente, possibilidade de ação, tudo bem? No caso, aí você fala, Thales, tem presente no subjuntivo e tem presente no indicativo. Mas é o que eu falei, aqui é o presente do indicativo e aqui é o presente do subjuntivo. Subentenda-se que tem aqui adiante da nomenclatura desses tempos verbais a expressão do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Belezinha? Vamos aos exemplos, pessoal. Então, o presente é uma possibilidade de ação a ser realizada. Se é o presente do subjuntivo, a gente está, de fato, falando de possibilidades, tá? Inclusive, faltou colocar aqui a possibilidade de ocorrência futura, tá? Possibilidade de ocorrência futura. Todos, uma vez que é o subjuntivo, tá? Nós temos possibilidade em todos os casos. Semelhantemente, no caso do tempo verbal indicativo. Se é indicativo, eu tenho certeza de todas as afirmações que são feitas, tá? Por exemplo, certeza de ações presentes, certeza que ocorreu no passado, certeza que acontecia e que não acontece mais, certeza que expressam a serem realizadas no tempo vindouro, etc, etc. Indicativo é certeza, subjuntivo, possibilidade. Bora gravar, belezinha? Pretérito imperfeito. Eu não citei o exemplo do presente, né? É fundamental que vocês estudem. Então, notem o que aqui, ó, pessoal. Notem o que aqui, ó. É fundamental que vocês estudem, tá? É natural que eu tenha, tá? É natural que eu tenha medo de... do que eu tenho medo? Bora lá, de tubarões. É natural que eu tenha medo de tubarões. Então, nesse caso, nós teríamos uma construção no presente. Beleza? O que mais? Pretérito imperfeito. Possibilidade a ser realizada continuamente no presente. Então, aquela ideia, pessoal. Presente, ação que acaba, tudo bem? E o imperfeito já traz a ideia de continuidade. Então, se nós estudássemos mais, teríamos melhores resultados. Então, notem que estudássemos, tudo bem? Se eu estudasse, é algo que traz a ideia de continuidade, algo que se estende no presente, belezinha? Se fizéssemos mais gols durante os jogos, venceríamos o campeonato. Beleza? E notem novamente, pessoal, os articuladores. Inclusive, eu vou meter um vermelhão nesses articuladores aqui, para que a gente consiga destacá-los aqui e já ficar com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado, tá? É fundamental que vocês, tudo bem? Deixa eu pegar o pincel de formatação aqui e ver se a gente encontra mais alguma coisa. Tá, olha só o quando aqui. Nós temos o se. Se eles estudarem mais, terão melhores notas.
futuro, possibilidade de ocorrência futura, não satisfaria, terão melhores resultados. Beleza, pessoal, aqui, mesmo que, tá? Então aqui nós temos destacados os articuladorzinhos, tá? Os conectivos, vou colocar isso bem entre aspas, tá? Melhor, esquece a ideia de conectivos, porque conectivo remete à conjunção. Vamos falar de indicadores, que é melhor, tá? Beleza, pretérito imperfeito. Se fizéssemos mais gols durante os jogos, venceríamos o campeonato. Então ajuda a gente a construir a hipótese, a possibilidade, beleza? Futuro, possibilidade de ocorrência futura. Quando eles estudarem mais, terão melhores resultados, tá bem? Se eles estudarem mais, terão melhores notas, mesmo que ele jogasse por horas, não satisfaria o seu vício. É importantíssimo, pessoal, não confundir futuro do subjuntivo com futuro do pretérito, tá? Note que no futuro do pretérito é um futuro que se realizaria no passado, tá? Por exemplo, eu teria continuado a viver em Conceição caso não tivesse me mudado para Marabá. Esse é um exemplo, tá? É algo que aconteceria, é algo que aconteceria, tudo bem? É importante a gente se atentar para o futuro do pretérito e para o futuro do pretérito do indicativo, que aqui a gente está no indicativo, e o futuro do pretérito e o futuro do subjuntivo. Belezinha? Pessoal, é isso aí, possibilidade de ocorrência futura, futuro do pretérito não, pessoal, perdão. Futuro do subjuntivo, possibilidade de ocorrência futura. Futuro do pretérito é o futuro do passado, tá? O futuro que pensávamos do passado. Futuro do pretérito, futuro que pensávamos do passado. Futuro do subjuntivo, uma possibilidade de ocorrência futura. Beleza? Note que, conforme o nome sugere, o futuro do pretérito está amarrado a um fato passado, tá? Está amarrado a um fato passado. Na verdade, essa frase aqui, ela deveria estar aqui abaixo. Eu coloquei ela deslocada. Ela fala de possibilidade. Eu classifiquei errado, pessoal, perdão. Aqui eu posso remover essa formatação. Eu pararia de estudar caso não tivesse um objetivo. Eu vou tirar essa frase que ela está mal classificada, tá? Mas essa aqui tá ok. Vamos pensar em uma outra. Eu me casaria com ele. É a história de Conceição que eu falei para vocês. Eu teria vivido em Conceição, caso não tivesse me mudado, eu posso usar a próclise aqui, me mudado para Marabá. Belezinha? Então aqui, ó, o que vale destacar aqui é o teria vivido, tá? Teria vivido. Eu teria vivido. Tudo bem? Ou ainda, em lugar de teria vivido, eu posso escrever bem assim, ó, viveria. Tá? Eu viveria em Conceição, caso não tivesse me mudado para Marabá, ou mudado-me para Marabá, tá? Nesse caso, nós não temos nenhum fator atrativo aí de próclise. Eu posso escrever tanto caso não tivesse me mudado, ou caso não tivesse mudado-me para Marabá. Tá? A gente tem aula aí de colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Belezinha, galera? Falamos do indicativo e do subjuntivo. Vamos falar agora do imperativo. Expressa uma ordem ou comanda. É o tempo verbal mais tranquilo, né, galera? Por exemplo, afirmativo, inscreva-se no canal. Quando na abertura e ao final do vídeo eu digo a vocês, inscreva-se no canal, isso é um imperativo afirmativo. Ou quando eu digo, pessoal, não deixem de se inscrever. Ou não deixe de se inscrever. Se inscrever, tá? Trata-se de um imperativo negativo. Então, não coma o bolo antes dos parabéns. Parabéns. Não coma o bolo antes dos parabéns. E um outro afirmativo positivo que
nós podemos fazer é estude com todas as suas forças e a aprovação virá. Olha que legal, pessoal, da hora, não? Beleza. Então estude com todas as suas forças e a aprovação virá. Aqui eu tenho um imperativo afirmativo, trata-se de uma ordem. Estude, tudo bem? No caso de uma receita, por exemplo, pode ser muito bem uma receita, tá, pessoal? Adicione dois ovos, adicione uma xícara de leite, adicione uma xícara de açúcar, adicione fermento, etc, etc. Leve ao forno por 30 minutos, tá? Receitas, tutoriais, bulas de remédio, tá? Bulas de remédio nós temos também tempos verbais no imperativo, vale a pena nos atentarmos quando estivermos resolvendo as nossas questões. Então, pessoal, resumo. O indicativo, ele fala de certeza, o subjuntivo fala de possibilidade, o imperativo fala de ordem. Então, visto isso, com esse resuminho aí que você pode baixar, imprimir e vir com ele junto para a resolução das questões, o que a gente vai fazer é partir para as nossas questões, tá, pessoal? Aula 19, eu montei um caderninho aqui com 10 questões, eu vou resolver essas 10 com vocês e essas 10, isso mesmo. Essas 10 que eu separei aqui são apenas 10 desse caderno com 42, ou seja, vai 32 questões de bônus para que você resolva. O link está aqui na descrição, é só clicar, tá? E quando você for logar, quando você for vir acessar o caderno, você precisa logar aqui com o Facebook, com a conta do Google. Não necessariamente você precisa ter uma conta de assinante, mas você pode vir aqui, tudo bem? E ter acesso às questões, beleza? Tá, pessoal, vamos para as nossas 10 questões. Aumentar o tamanho da fonte aqui, o tamanho da fonte está ok. Puxar um bocado o zoom. E vamos para o jogo, galera. Boa sorte para nós. Alguém previu que 2019 é imprevisível? Neste caso, nós temos um título em destaque aí e fala que leia o título, respectivamente, o tempo pretérito, era para ser pretérito aqui, tá? Note que no seu teclado aí o R e o T ficam próximos, então vamos dar o desconto para a galera da digitação. Respectivamente, o tempo pretérito, o modo e a conjugação do verbo previu estão corretamente relacionados. Pessoal, note que previu alguém que fez uma previsão e acabou. Então, de fato, está no passado e é um passado perfeito. É um passado perfeito por quê? Porque se fosse imperfeito, se desse a ideia de continuidade, teria esse verbo seria previa. Alguém previa que previa é imperfeito, porque traz a ideia de algo que se estende, mas previu é algo que aconteceu e está acabado, tá? Então trata-se de pretérito, conforme o próprio enunciado já diz, e é um pretérito perfeito, portanto já cortamos aquelas que falam de mais que perfeito. Beleza? Pessoal, o mais que perfeito, eu fiz comentários acerca do mais que perfeito aqui, tá? É o passado do passado. Beleza, e agora vamos falar da pessoa, indicativo, alguém previu. Pessoal, tem a ideia de hipótese aqui? Não tem a ideia de hipótese, tá? E se fosse, não é hipótese, portanto é um indicativo, a gente está falando de uma certeza, já corta a letra B, e a gente confirma que de fato está na segunda pessoa, beleza? Pessoal, segunda pessoa, eu gosto de pensar sempre, inclusive vou tomar nota disso aqui, me acompanhe aqui, tá? É algo que é para a gente levar para a vida, para o coração mesmo, entendido? Vou colocar aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, vou até puxar aqui o símbolozinho, que aí eu vou só copiando e colando. Primeira, segunda, terceira, agora eu só mudo o número. Terceira, segunda. Beleza, pessoal, primeira pessoa, eu ao menos decorei da seguinte forma, tá? Vamos lá. Eu ouvi isso em algum lugar e levei, trouxe para mim e me ajuda bastante assim nessas questões. A primeira pessoa é quem fala, tá? Quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala, E a terceira pessoa é de quem se fala, tá? De quem se fala. Então, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Então, alguém previu. E se a gente vai lá nos pronomes pessoais, eu, tu, ele, tá?
Nesse caso aqui nós temos segunda pessoa, com quem se fala, tudo bem? A gente foca na parte do tempo verbal e do modo verbal, belezinha? Pessoal, segunda questão, nós temos outras 9 para responder, contando com essa, bora lá. Quanto ao verbo, assinale a alternativa incorreta. Detalhe para isso aqui, hein? Incorreta, incorreta, incorreta. Quando o verbo indica um fato que está ocorrendo no momento da fala, ele está no tempo pretérito. Pessoal, no momento da fala, o momento que eu estou falando com vocês aqui agora, por meio desse vídeo, trata-se do momento presente, tá? E não pretérito. Portanto, nós já temos nosso gabarito, pois pede a incorreta. Portanto, todas essas demais estão corretas. A gente lê a título de estudos, tudo bem? Então vamos aprender um pouquinho? Bora lá. Aprender mais, porque eu sei que você sabe, tá aqui buscando e a gente tá junto. Bora lá. Os modos verbais são as diferentes formas que o verbo assume para indicar a atitude de certeza, de dúvida, de possibilidade, de ordem da pessoa que fala em relação ao fato que exprime. São 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo, e as formas verbais são analisadas isoladamente e não indicam tempo nem modo. Tudo bem? As formas verbais são analisadas isoladamente, não indicam tempo nem modo. Essa última aqui está estranha, né, pessoal? Se essa aqui não dissesse que o tempo que se fala ou no momento da fala é pretérito, essa aqui tá estranhinha, mas tá correto, de acordo com o MS Concursos, pelo menos, né? Adiante. Pessoal, vamos relacionar essa coluna aqui. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os verbos e às suas ações temporais, considerando o contexto da ocorrência no texto. Beleza? Tá. Fato atual. E aqui nós temos que relacionar A2 a 1, ou A1 a 2, beleza. As últimas descobertas da neurociência derrubaram. Pessoal, derrubaram é algo que aconteceu no passado e terminou no passado. Se fosse algo que se estendia no passado, seria derrubavam. As últimas descobertas da neurociência derrubavam essas crenças. Não é derrubavam, é derrubaram. Portanto, aqui eu tenho um passado e um passado perfeito. Tudo bem? Pretérito e pretérito perfeito. Perfeito por quê? Porque a ação acabou. A ação não continuou no passado. Tudo bem? Então aqui nós temos um fato concluído no passado, que corresponde a fato a ser realizado? Não. Fato concluído no passado. Aqui começa pela 2 já, tá? A primeira aqui começa pela 2. Portanto, nós já temos o nosso gabarito, tá, pessoal? Já temos o nosso gabarito. Aqui, de primeira, a gente consegue matar já. Vamos analisar a segunda. Novos neurônios haviam sido gerados em seu hipocampo. Tinham sido, note pessoal que eu posso substituir por tinham sido, tá? Tinham sido gerados. E a gente lembra do nosso estudo, fala, poxa, esse negócio de tinha sido, tinha alguma coisa, isso me lembra alguma coisa, tinha estudado, isso mesmo, a gente está no pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, passado do passado, passado anterior ao passado referido. E qual aqui tem isso? Fato passado anterior a outro também passado. Então, 2, 3 e aí a lista segue, tá? Pessoal, eu quero alertar aqui, a banca, o Fundatec, cometeu um erro ao dizer que essas 5, onde está? Essas 5 não, a terceira, primeira, segunda, terceira, voltavam a aparecer. Aqui nós temos pretérito imperfeito, tudo bem? E ela classifica como o quê? Como fato futuro situado no passado. Fato futuro situado no passado é o que, pessoal? É o futuro do pretérito. E não é futuro do pretérito que nós temos aqui. O que nós temos é pretérito imperfeito, tudo bem? Eu até fiz um comentário aqui com os colegas, ó. Vejam só. Nós temos aqui a relação e voltavam a aparecer pretérito imperfeito. Inclusive eu até comentei errado aqui. Pretérito imperfeito do indicativo. Não tem essa opção no texto lá acima, tá? E os colegas também, o Ivan Lucas aqui, ó, corrobora da mesma opinião, tá? Aqui a banca erra, os colegas apontam um erro aí, mas com exceção dessa terceira alternativa, que a banca assinala errada, essa última está ok. Vamos ver aqui, ó, fato atual. Pesquisas mais recentes mostram o quê? Mostram no tempo presente. A gente está em fato atual, sim. Gabarito letra A. Vamos para a quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta a classificação dos verbos. Inclusive, pessoal, eu vou abrir isso aqui, dá print nisso aqui, passa isso aqui para o seu caderno, olha só, isso aqui, ó, eu vou puxar um zoom, você dá print, tá? E pode servir até de um caderno de estudos depois. Veja só,
Fato atual, presente do indicativo. Fato passado concluído, pretérito perfeito do indicativo. Fato passado anterior a outro também passado, pretérito mais perfeito do indicativo. Note que aqui, ó, olha que interessante, eu até fiz esse comentário aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó, como a coluna 1 indica somente fatos, todos estão naturalmente no indicativo. Então, pessoal, se é fato, eu não posso ter subjuntivo, porque subjuntivo é o quê? É hipótese, tudo bem? É dúvida, é possibilidade. Então, se é fato, é indicativo. E eu fui insistente aqui ao colocar indicativo, 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 para realmente repetir, até para mim mesmo, tá? Lembrar disso. Eu, pessoal, estou na mesma condição que vocês aqui, a gente está estudando junto e esse é o jogo. Bora para frente. Vamos para a quarta agora. Assinale a alternativa que apresenta a classificação dos verbos em destaque. Tire uma foto de uma área que precise de alguma limpeza ou manutenção, depois tire uma foto mostrando o que fez em relação a isso e poste a imagem. Tire, poste. São ordens, tá, pessoal? São ordens. Pessoal, são ordens afirmativas ou ordens negativas? Está dizendo tire ou não tire? Está dizendo poste ou não poste? Está dizendo poste e tire. Portanto, imperativo, afirmativo, bem tranquilinho. A gente já segue para a próxima. No trecho, desistiram da escola. Pessoal, notem que desistiram é um fato passado e fato passado concluído, tá? Eles desistiram e acabou. Não é desistiam. Desistiam da escola fala de algo que acontecia repetidamente, com frequência. Desistiam da escola. Acontecia com continuidade. E aqui nós temos desistiram. Portanto, nós temos um pretérito e pretérito perfeito, tá? A gente já chega na análise aqui. Conciliam. Pretérito perfeito. A gente já corta imperfeito. Imperfeito, já cortamos duas, tá? E detalhe, não é subjuntivo, é do indicativo. Por quê? Porque indica certeza. O texto tá me falando. Eles desistiram. Não é uma hipótese. Se eles desistissem, se eles tivessem desistido. Não. Trata-se de uma certeza que eu tenho a partir da desinência verbal, a partir da flexão verbal aqui, tá? Eles desistiram. Portanto, a gente cortamos 3 só com esse primeiro movimento. Vai vendo, bora lá. Conciliam. Conciliam é presente, tá, pessoal? Eu concilio, tu concilias, ele concilia, eles conciliam. Então, aqui nós temos presente e outra, uma certeza, não é uma hipótese. Não é caso eles conciliassem, se eles conciliassem, tá? Não, aqui é presente do indicativo. Nós já temos aqui o nosso gabarito, tá, pessoal? Não é presente do subjuntivo. E aqui a gente faz o jogo completo, bora fechar. Conciliam os estudos com trabalho formal ou estão. Não é estivessem, não é caso estejam, tá? Não, aqui é estão, é uma certeza de novo, presente do indicativo, coisa linda, gabarito, letra A. Bora adiante. Quanto à conjugação verbal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Mesmo que ele... Opa, belezinha. Tá? Pessoal, note aquele indicador aqui, ó, mesmo que, tá? Mesmo que. É interessante a gente vir aqui, ó, e pensar que nós grifamos, ó, que o que, inclusive vou pôr esses caras aqui em destaque, tá? Que, caso, ou se, quando, beleza? Vamos lá. Quanto à conjugação verbal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Trata-se de uma questão de concordância verbal. Contudo, essa concordância verbal envolve o conhecimento dos modos verbais e dos tempos verbais. Então, mesmo que ele consiga a aprovação da diretoria, ainda precisou... Não casa consiga com precisou. Veja só, mesmo que ele consiga a aprovação da diretoria, ainda precisou lidar... Pessoal, nós temos meio que uma incompatibilidade, uma inconsistência. O consiga ele se opõe ao precisou. O consiga está no presente subjuntivo e precisou está no pretérito indicativo. Não é. Tá? Mesmo que ele conseguiu, note que dá só pro... Pessoal, uma frase ela tem que ter uma homogeneidade, uma linearidade, uma continuidade, tudo bem? Uma concordância, daí concordância, uma harmonia. Pronto, harmonia. A frase tem que estar harmônica. Como é que eu vou ter um tempo no passado, tudo bem? A gente precisa fazer essa adequada conjugação. Então, note que aqui, ó, conseguiu. Mesmo que ele conseguiu a aprovação da diretoria, ainda precisa... algo não soa bem, tá? Aqui nós temos um passado, aqui nós temos um presente. Conseguisse e precisaria. Opa, esse i aqui, ele me remete a quê? A
para ser sincero, me remete a futuro do pretérito, tudo bem? Por quê? Porque é o tempo que tem a desinência. Desinência, pessoal, é essa terminação do verbo, tá? Então, viveria, casaria, tá? E eu disse que costuma estar associado a um fato passado. Mas nós temos também o futuro do subjuntivo, que é interessante nos atentarmos. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, possibilidade de ocorrência futura. Então, vamos ver onde nós estamos aqui. Mesmo que ele conseguisse a aprovação da diretoria, ainda precisaria lidar com a questão financeira. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, tá? É aquela que soa melhor aos ouvidos, é aquela que tem a melhor harmonia. E, de fato, nós temos a concordância aqui, ó. Conseguisse, mesmo que ele conseguisse, precisaria. Note, pessoal, que eu posso trocar, mesmo que ele tivesse conseguido a aprovação da diretoria, pessoal, conseguisse. Eu não vou arriscar porque eu não tenho certeza. E como eu não tenho certeza, eu posso falar besteira. Mas eu arriscaria dizer que esse aqui está no futuro do pretérito, tá? Precisaria lidar com a questão financeira. E esse aqui está no subjuntivo. Mesmo que ele conseguisse. Se ele conseguisse, tá? Esse aqui está no subjuntivo e esse aqui está no futuro do pretérito. É o que eu diria, não estou afirmando. Isso aqui eu não tenho certeza, é um palpite meu. Beleza? Bora para a sétima. Aquilo que eu tiver certeza, eu falo que eu tenho certeza, que não tiver, eu falo também. Leia o cartoon da Graúna, uma das personagens do cartunista brasileiro Enfield, e analise as assertivas. Queremos o poder. Note, pessoal, que aqui nós temos um artigo precedendo a palavra poder, tá? Pessoal, os artigos quase sempre, eu não sei se tem exceção para essa regra, mas os artigos, eles quase sempre acompanham os substantivos. O artigo é o que a gente chama de determinante, tá? Determina o quê? Determina um substantivo. Então vamos começar as análises aqui. O termo poder no enunciado principal do cartoon tem um sentido de governo, autoridade. É isso mesmo, queremos o governo, queremos a autoridade? É verdade, a 1 está correta. Quem não tem a 1? A letra B. Vamos avançar para a segunda. Nos balões, na fala de Graúna, é possível identificar que o verbo poder está sendo conjugado. Vejamos, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, eu posso. E aqui o ciclo se reinicia, né? Volta-se para o eu posso. Então, nos balões, na fala de Graúna, é possível identificar que o verbo poder está sendo conjugado. A 2 procede. Quem não tem a 2? A letra C. Vamos analisar a terceira. O termo poder nas falas dos balões, o termo poder na fala dos balões não possui o mesmo sentido que o enunciado principal expressa. Qual é o enunciado principal, pessoal? Esse primeiro aqui, tá? Queremos o poder. Não tem o mesmo sentido que o enunciado principal expressa. Enquanto que no enunciado principal temos o verbo poder, na fala dos balões temos o substantivo poder. Pessoal, é o contrário. No enunciado nós temos o substantivo poder, sinônimo de governo e de autoridade, enquanto que nos balões menores, ou nos balões, porque aqui em cima não está em balão, certo? Nos balões nós temos a conjugação, tudo bem? Então, é o contrário. No enunciado principal, nós temos o substantivo poder e nos balões nós temos o verbo poder. A 3 não procede. Quem tem a 3? Ninguém tem a 3, mas a D diz que todas as alternativas estão corretas. Todas incluem a 3, portanto a gente corta, tá? Restou quem, pessoal? Restou 1, 2 e 4. Vamos ver se a 4 procede. No enunciado principal do cartoon, a forma queremos está na primeira pessoa do plural presente do indicativo. Então, eu quero, na verdade, primeira pessoa do plural é nós, tá? Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira do singular, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira do plural. Então tá, primeira pessoa do plural, nós. Nós queremos. Pessoal, queremos de fato é presente, tá? Não é nós queríamos, nós quisemos, se é que existe, eu não estou sabendo conjugar o verbo querer. Anyways, mas de fato aqui nós temos a palavra queremos na primeira pessoa do plural no presente do indicativo, gabarito, letra A. Belezinha, oitava questão. Qual das alternativas a seguir apresenta o futuro do modo subjuntivo? Então, futuro do modo subjuntivo trata-se de possibilidade no futuro, tá? Possibilidade no futuro. Eu já fiz. Pessoal, eu já fiz é pretérito perfeito, uma ação concluída no passado. Eu faço por onde? É presente indicativo. Tá? É algo que acontece no presente e expressa certeza.
quando ela tiver. Pessoal, quando ela tiver, trata-se do futuro, tá bem? Trata-se do futuro. Por quê? Porque o passado já foi. Se ela não tem, tá? Esquece. Mas éramos todos bons amigos. Isso aqui é pretérito imperfeito. Nós, pessoal, se fosse o pretérito perfeito, o que seria? Fomos bons amigos, tá? Fomos bons amigos. Mas como é pretérito imperfeito, nós temos éramos bons amigos. Daria um bom marido. Pessoal, daria um bom marido. Por que não dá mais? Atenção, essa é uma reflexão que nós temos. E de fato, atenção, essa questão aqui, ela brinca com aquilo que eu destaquei durante a explicação. Veja só, nós temos o futuro do subjuntivo, que é esse carinha aqui, que expressa a possibilidade de ocorrência futura, e nós temos o futuro do pretérito, que é esse cara que falava do futuro que pensávamos no passado. Então veja só, daria um bom marido, agora não dá mais, tá? Agora não dá mais. Então isso aqui é um futuro do pretérito. E detalhe, esse ia é um indicador do futuro do pretérito, tá? Casaria, viveria, tudo bem? E se nós tivéssemos a frase completa aqui, daria um bom marido, mas alguma coisa aconteceu. Ou o cara perverteu o caráter dele, ou morreu, tudo bem? Mas o que nos resta é a letra C. O nosso gabarito. Penúltima questão, pessoal. Bora para frente, hein? Analise o seguinte período. Mariana, cuja barragem pertencia a Samarco, Joint Venture entre a Vale e a britânica BHP Billiton, deveria ter servido de aprendizado, mas todas as informações que surgiram após o desastre de Brumadinho mostram que os esforços nem das empresas responsáveis nem do Estado brasileiro foram suficientes para evitar que outro episódio catastrófico ocorresse. A respeito das formas verbais em destaque, assinale a alternativa correta. Pertencia. Pertencia à forma verbal do pretérito imperfeito do indicativo. Pessoal, pertencia, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, o pretérito perfeito é algo que acabou no passado. Então seria pertenceu. Pertenceu, tá? E aqui, de fato, nós temos o pretérito perfeito do indicativo. Aparentemente, belezinha. A qual indica que a ação verbal aconteceu em um determinado momento do passado, tendo seu início e o seu fim no passado, sem ideia de continuidade. Pessoal, eu caí como um bebê, tá? Nessa questão aqui. Eu errei essa questão 2 vezes, eu acho, quando eu respondi. Tá? Por quê? Porque você lê essa primeira parte, já se empolga, fala esse aqui o gabarito, bora para cima, bora para frente, mas não. Tá? Aqui diz que não tem ideia de continuidade, mas tem ideia de continuidade. Tudo bem? Por quê? Porque pertencia. Continuava a pertencer no passado. Tá? Não é a letra A. Deveria é a forma verbal do futuro do pretérito do indicativo, a qual expressa um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Inclusive, pessoal, eu gostei tanto dessa definição, mas tanto, que sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr ela aqui, futuro do pretérito, para que a gente tenha mais esse lembrete, tá? Então veja só, vai ficar aqui em dose dupla, maravilha, futuro do pretérito, Ctrl C, Ctrl V. Então olha só, perfeito. Forma verbal do futuro do... Na verdade, é forma verbal que, vou colocar aqui, tá? Que, ou melhor, isso mesmo, que expressa, tudo bem? Forma verbal, não tem problema ficar a qual não, a qual é um pronome relativo também. Forma verbal a qual expressa um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Tá? Fica mais uma definiçãozinha aí. Deveria, esse aqui é o nosso gabarito, tá, pessoal? Deveria. Surgiram, forma verbal do pretérito perfeito do indicativo. Surgiram, pessoal, é pretérito perfeito, isso mesmo, que se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Errado, o pretérito perfeito foi completamente terminado sim, não procede. Ocorresse, forma verbal do futuro do subjuntivo, a qual expressa desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Futuro do subjuntivo, caso ocorresse. De fato, pessoal, esse tempo verbal ele é subjuntivo, tá? Mas não é futuro. Ou é futuro, calma lá. A qual expressa desejos, probabilidades estão condicionados por outros. Pessoal, essa letra D aqui é uma casca de banana total, tá?
Não é futuro, pessoal. Não é futuro isso aqui. Não é futuro isso aqui. Ocorresse, ocorrido, ocorrido, ocorresse. Caso ocorresse... Na verdade, pessoal, é um presente, tá? Isso aqui não é futuro, isso é presente. Caso ocorresse uma nova manifestação, a tropa de choque seria acionada. Então isso aqui é presente do subjuntivo. Expressa uma possibilidade, mas uma possibilidade no presente. Vamos voltar para as nossas notas? Vamos voltar para as nossas notas, porque aqui a gente volta para as notas para conferir. Presente, possibilidade de ação a ser realizada no presente, tá? Caso ocorresse um novo confronto entre Corinthians e Palmeiras, a tropa de choque seria acionada, tá bem? Então não é futuro. A definição tá certinha, tá? Mas não é presente, não é futuro, perdão. Trata-se do presente. Nosso gabarito, letra B. A gente já marcou, né? Belezinha. Bora adiante. 10ª questão, a nossa última questão, pessoal. Mas já. Bora adiante. O reuso da água é um processo pelo qual a água passa para que possa ser utilizado novamente. Pessoal, os verbos destacados estão respectivamente nos tempos e modos. Pessoal, a água passa é uma certeza. O texto afirma isso pra gente, a água passa. Se é certeza, já não pode ser subjuntivo, tá? Corta quem tem subjuntivo. Restou presente do indicativo e pretérito perfeito. Pessoal, pretérito é passado. A água passava, a água passou, seria passado, tudo bem? Mas aqui a água passa. Com um básico de análise a gente já consegue chegar ao nosso gabarito, tá? Com um básico de análise a gente consegue chegar. E vamos confirmar. Presente do subjuntivo. Ó, caso eu possa ir ao aniversário, melhor, ao churrasco. Aniversário tem bolo, bolo é doce, eu prefiro churrasco que bolo. Então, caso eu possa ir ao churrasco, comerei muita carne, tá? Belezinha, é o presente do presente do subjuntivo. Maravilha, galera. Pessoal, recadinho final. Caso você tenha achado que essa aula agregou valor para você de algum modo, se inscreve no canal, manda para alguém, ajuda a gente a crescer esse negócio aí, tá? E segue a gente lá na rede social, @civilengenheiro e @feitosatales. Estou usando esse Insta aqui no momento, beleza? Tamo junto, bora pra frente, forte abraço.